Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vina responde na lata sobre ter escolhido o Flamengo e nação tira onda com torcida do Palmeiras. Diferentemente das últimas temporadas, o Flamengo não foi muito agressivo no mercado da bola. Isso porque até aqui, o mais querido fechou apenas com os uruguaios Nicolás de la Cruz e Matias Vina. Todavia, os dois fizeram com que o Fla gastasse mais de 100 milhões de reais no total. O Flamengo ainda busca um zagueiro para fechar o elenco neste primeiro semestre. O grande alvo da diretoria é Léo Ortiz. No entanto, Marcos Braz ainda não conseguiu se aproximar dos números pedidos pelo RB Bragantino para comprar o defensor que é sonho de consumo de Tite. A janela de transferências no Brasil se encerra no próximo dia 7 de março. Portanto, Marcos Braz tem 14 dias para tentar se acertar com o RB Bragantino para poder fechar com seu último reforço para a temporada 2024. Quem já está contratado e com o manto no corpo é Matias Vina. O uruguaio, que já jogou no maior rival do Mengão nos últimos anos, o Palmeiras, foi apresentado no início da tarde desta segunda-feira 19, e durante sua coletiva já cutucou sua ex-equipe. A declaração do ala levou os flamenguistas à loucura. Isso aconteceu quando uma repórter que estava acompanhando a apresentação do jogador perguntou o que fez o uruguaio, que teria dado uma declaração que só jogaria no Palmeiras, ter mudado de ideia e agora ter assinado com o Flamengo. Você chegou até a dizer que só jogaria no Palmeiras se voltasse a jogar no Brasil. O que te fez abrir o coração e jogar no Flamengo? Foi o Arrascaeta, a diretoria? O que fez sua cabeça mudar para jogar aqui no Flamengo? Questionou a repórter. O lateral, em tom de deboche, afirmou que só respondeu que no Brasil só jogaria no Palmeiras para fazer a alegria dos jornalistas e fazer com que eles escutassem o que queriam. Vina também salientou que não gosta de brigar com a imprensa e por isso apenas respondeu o que a mídia palmeirense na ocasião gostaria de ouvir quando entrou em contato com o jogador. Eu acho que não muda nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já a respondia sozinha. A pergunta que me fizeram foi essa e eu respondi aquilo que eles queriam escutar e eu não gosto de brigar com a imprensa. Eu sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos. Foi isso que aconteceu e eu fico tranquilo que eu fiz e eu dei o melhor para mim e para minha família e estou muito contente de estar aqui no Flamengo, concluiu. A declaração do lateral acendeu os flamenguistas nas redes sociais que aproveitam o momento para zoar os palmeirenses durante a apresentação do uruguaio. Chamou Palmeiras de pequeno. Disse um torcedor. Foi direto demais. Esse merece meu respeito. Deitou na torcida do Palmeiras, brincou um membro da torcida. Nós te entendemos, Vina, é o tipo de pergunta que jornalista, torcedor emocionado faz, pergunta já forçando a resposta que quer ouvir. Tá explicado, craque, afirmou um internauta flamenguista. Empresário de Jorge Jesus oferece zagueiro e Flamengo toma decisão. Léo Ortiz é o nome mais comentado para chegar ao Fla. No entanto, outro jogador da posição apareceu no Flamengo nas últimas horas, por intermédio do empresário de Jorge Jesus. Trata-se do zagueiro angolano Kialonda Gaspar, que está atualmente no Estrela Amadora e disputou a Copa Africana de Nações com a seleção de Angola, sendo titular nas partidas. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Aos 26 anos, Gaspar é visto com bons olhos pela diretoria rubro-negra, que agora tenta chegar aos valores pedidos pelo time português. O defensor já foi alvo recentemente do Porto. De acordo com o Transfermarkt, site especializado em transferências, Kialonda Gaspar tem um valor de mercado estimado em 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais. Apesar do valor de mercado baixo, a multa do zagueiro com o Estrela Amadora é alta. Segundo o jornal A Bola, Kialonda Gaspar tem uma multa de 10 milhões de euros, aproximadamente 53,4 milhões de reais. Nessa temporada, Gaspar atuou em 19 jogos pelo Estrela Amadora com um gol marcado. O defensor foi titular em todos os jogos do time português em 2024, sendo um dos pilares da equipe. Já na seleção de Angola, Gaspar tem 10 partidas e atuou em 5 jogos da Copa Africana de Nações, atuando contra Argélia, Mauritânia, Burkina Faso, Namíbia e Nigéria quando a Angola foi eliminada nas quartas de final. O Flamengo tem feito algumas mudanças na defesa para essa temporada. A dupla de zaga titular é formada por Léo Pereira e Fabrício Bruno, que ganharam a confiança do técnico Tite. A primeira opção no banco de reservas é o experiente Davi Luiz, mas o Flamengo entende que precisa de mais opções para o decorrer da temporada, que promete ser de fortes emoções. Léo Ortiz é o principal alvo para o setor, mas as negociações não evoluem.
Sendo assim, o Flamengo já procura outro jogador para a defesa, vendo que as tratativas com o Bragantino estão emperradas. A vontade do jogador foi explícita por ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante, disse Marcos Braz nesta segunda-feira 19. Torcida do Bahia ficou revoltada. Everton Ribeiro VCN passa por problemão e flamenguistas se divertem. Flamengo passou por modificações no elenco para a temporada e, por conta disso, contou com a saída de jogadores importantes no elenco. Em contraponto, a gestão buscou por reforços importantes no mercado. Até o momento, o rubro-negro anunciou a chegada oficialmente de Nicola de la Cruz e Matia Vina. Tite destacou que prefere qualidade do que quantidade, então está tranquilo com as movimentações que ocorreram no mercado. Entretanto, destacou algumas fragilidades no elenco. Por conta disso, a gestão segue em busca de reforços no mercado. Para a posição, a diretoria tem como prioridade a contratação de Léo Ortiz, mas tem enfrentado dificuldade na negociação. Por conta disso, buscando não perder nenhum jogador importante no elenco, Marcos Braz vem trabalho de maneira efetiva no mercado para garantir um elenco forte para a temporada. Com isso, tomou algumas atitudes nos bastidores. Flamengo abriu mão de jogadores importantes no elenco, em busca de uma reformulação para a qualificação do elenco. Dentre as saídas está a do meio-campista Everton Ribeiro, que atualmente está no Bahia. Com a derrota do tricolor de aço, o jogador vem sendo bastante criticado pela torcida. Isso porque a equipe perdeu para um rival direto, que tem um poder de investimento inferior e tem um elenco mais limitado. Através das redes sociais, mesmo com um gol marcado no confronto, o meia não passou ileso às críticas. Torcedores inclusive apontaram a curtição do carnaval como determinante para o desempenho abaixo da equipe. Outro ex-profissional que teve passagem pelo Flamengo também se tornou alvo dos torcedores do Bahia é o técnico Rogério Ceni. O treinador vem sendo apontado como o grande culpado pela derrota da equipe. Após a derrota no Clássico, os torcedores do Bahia apontaram que o trabalho realizado por Rogério Ceni, que conquistou o Campeonato Brasileiro, Supercopa e Carioca pelo Flamengo, é um profissional limitado. Quem trouxe o Ceni é o culpado. Todo mundo sabia que ele vinha de um trabalho horrível. É um técnico limitado e paneleiro. Não tem nenhuma visão de jogo. Ele só tem sorte que o time tem algumas qualidades que resolve jogos. É um Paiva 2.0. Precisamos de um técnico experiente, escreveu o torcedor. Ambos os profissionais tiveram passagens marcantes pelo futebol carioca, mas também tiveram má fases lá. Já que mesmo após conquistar títulos, o rubro-negro optou pela não manutenção do treinador. Além, claro, de Everton Ribeiro fazer parte do elenco mágico que conquistou tudo em 2019. Mas ainda assim, não se sentiu valorizado o suficiente na equipe carioca e acabou optando pela saída e acertou com o Bahia para a temporada. Marcos Braz dá moral para zagueiro do Flamengo e nação indica desistência por Léo Ortiz. Depois de empatar com o Vasco em 0-0, o Flamengo enfileirou 3 vitórias consecutivas. O Mengão bateu Botafogo, Volta Redonda e na última semana a vítima foi o Bangu em partida disputada em Sergipe. Quem comandou a vitória do rubro-negro no estádio Batistão foi Pedro, que marcou os 3 gols dos 3-0 que o Fla emplacou no adversário, que pouco teve chances de oferecer perigo ao goleiro Rossi. O próximo compromisso do mais querido está marcado para terça-feira 20, às 21h30, contra o Boa Vista, no Maracanã. A partida deve ter o retorno de Eric Pulgar, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Na ausência de Pulgar, o técnico Tite apostou em Igor Jesus. O cria de 20 anos foi titular diante do Bangu e deu conta do recado, recebendo muitos elogios da nação e até resolvendo um problema do treinador. Além da boa fase em campo, o Flamengo busca também êxito no mercado da bola, mas encontra dificuldades. A novela do momento envolve Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O jogador já expôs o desejo de vestir o manto sagrado. O problema é entre Flamengo e RB Bragantino, que divergem nos valores e até o momento não chegaram em uma solução para que a situação seja resolvida. Enquanto isso, a diretoria valoriza quem já está no clube. Com contrato renovado até o fim de 2028, Fabrício Bruno foi exaltado pelos dirigentes rubro-negro, como Rodolfo Landim, Bruno Spindel e Marcos Braz. Este último, inclusive, pediu o zagueiro na seleção brasileira. Uma das contratações mais assertivas que a gente fez aqui no Flamengo. Espero que em breve esteja na seleção brasileira porque já tem condições para isso, disse Braz, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu.
O fato da diretoria ter elogiado tanto Fabrício Bruno levantou uma questão entre os torcedores, que enxergam uma possível desistência de Léo Ortiz e um recado para o Bragantino. Braz não está falando para exaltar Fabrício Bruno e sim para dar recado ao Bragantino. Olha, estamos quase desistindo. Estamos bem servidos aqui, deduziu um rubro-negro. No entanto, Braz falou sobre Ortiz na mesma coletiva. O VP agradeceu ao atleta por ter externado seu desejo de jogar no mais querido e que o prazo final para definir a situação é o dia 7 de março, quando fecha a janela de transferência. A vontade do jogador foi explícita por ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante. Bragantino tem uma pedida que a gente respeita. A gente tem o nosso limite financeiro. A gente, no nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Esse é o prazo legal em que você pode inscrever o jogador, explicou e acrescentou. As coisas evoluíram, mas não evoluíram num tamanho em que se pudesse ficar otimista. Acho que tem a possibilidade de o jogador vir, em função até do jogador. Ele deixa claro para qualquer um. É ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta, e eles desceram. É via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De La Cruz e o Vina. Tem que ter tranquilidade e o Flamengo terá essa tranquilidade, independentemente do resultado, concluiu. Contratação para ganhar tudo. Tite já está sabendo de tudo que o Flamengo acabou de fazer. Flamengo passou por reformulação que contou com a saída de grandes nomes. A intenção da diretoria era atualizar a equipe e colocá-la em condições de brigar por títulos importantes, já que na última temporada, mesmo com um elenco forte e qualificado, não conquistou nada. O objetivo inicial foi liberar espaço na folha salarial, com a saída de negociações de jogadores que estavam fora dos planos de Tite para a temporada. Mas até o momento, o rubro-negro registrou mais saídas do que chegadas à equipe. A pretensão da equipe não era realizar nenhuma loucura financeira, tanto que estipulou um valor para buscar por contratações. Entretanto, um novo contrato pode acabar aumentando a margem de investimentos do mais querido. Isso porque a equipe fechou um novo patrocínio, deixando cada vez mais os rivais para trás. Com isso, acabou aumentando o pódio financeiro da equipe e pode ajudar a equipe nas novelas que se tornaram as negociações. O Flamengo aprovou na última segunda-feira, 19, um contrato de publicidade com a empresa Brax Esportes por 330 milhões de reais. Por conta disso, a empresa terá o direito de explorar as placas de publicidade do Flamengo. Terá início no Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, sempre que a equipe carioca atuar como mandante da partida. Independente do estádio, a empresa poderá utilizar ou negociar as placas publicitárias. Vale destacar que esse valor é correspondente a 66 milhões de reais por ano aos cofres do Flamengo. Entretanto, diante da alta quantia que chegará à equipe, a expectativa é que parte do valor seja utilizado para encerrar negociações que acabaram se tornando novelas na equipe. Com o prazo da janela de transferência se esgotando e o Flamengo buscando a contratação de um zagueiro, já que há uma fragilidade no elenco para a temporada. Diante disso, daria maior autonomia para concretizar as negociações. Flamengo busca a contratação de um zagueiro, tendo como prioridade a chegada de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e um ponta-direita. Isso porque são peças que o técnico Tite aguarda poder fechar esse primeiro semestre de contratações. Conforme informações de Fabrício Lopes, do portal O Dia, esse dinheiro não tem como objetivo ser aplicado imediatamente no departamento de futebol da equipe. Mas a Brax Esportes deve dar uma entrada ainda em 2024, mesmo com a parceria iniciando apenas em 2025. Já que assim que o valor chegar ao Flamengo ele será avaliado pelo departamento financeiro, onde irá definir, juntamente com o presidente Rodolfo Landim, em quais áreas deverá ser investida. É certo que parte será destinado ao futebol, mas não antes que ocorra essa análise de forma mais minuciosa do departamento financeiro. Vale destacar que após a aprovação de Rodolfo Landim deverá passar por uma análise do conselho do clube, para que ocorra investimento e um novo plano orçamentário seja colocado. E você, torcedor? O que você acha da situação de Léo Ortiz no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.